A Bíblia nunca disse case-se com quem você ama. Ela diz ame a pessoa com quem você se casa. O mundo diz encontre a pessoa certa e seja feliz. Enquanto a Bíblia fala se torne a pessoa certa. E aí a felicidade será a consequência. O amor, a sociedade chama isso de sentimento passageiro. Já a Bíblia afirma que é uma decisão. O mundo diz siga o seu coração, enquanto a Bíblia diz guarde o seu coração. E quando tudo ficar difícil, o mundo vai mandar você desistir. E sabe o que Deus te fala? Filho, eu estou aqui, de braços abertos para te receber. E aí, quanto tempo mais você vai ficar esperando Ele te amar? Existem 5 estágios em um relacionamento. E aqui está a parte interessante. A maioria das pessoas nunca passa do segundo. O primeiro é a fase da lua de mel. A química está lá no alto. Os defeitos são invisíveis. Vocês se conectam pelo que têm em comum, não pela realidade. Depois vem o estágio 2, a luta pelo poder. As diferenças começam a aparecer. A idealização dá lugar à crítica. Pequenas coisas viram grandes problemas. A maioria dos casais fica presa aqui para sempre, disputando o controle, guardando mágoa daquilo que antes parecia fofo. Ou terminam e recomeçam a fase 1 com outra pessoa. Novo rosto, mesmo padrão. O terceiro estágio é a aceitação. Você percebe que essa pessoa talvez nunca mude. Consegue amá-la assim mesmo? Consegue construir algo melhor juntos? Muitos desistem aqui, porque já não é mais empolgação, é trabalho. O quarto estágio é o compromisso real. Não por conveniência, nem por condições. É decidir construir algo que dure. E o quinto estágio é a união plena. Compreender o outro mais do que a si mesmo. Mas não se chega lá correndo atrás de sentimentos. Chega-se escolhendo um ao outro, todos os dias, em qualquer circunstância. Você achou um companheiro de valor, uma companheira de valor, no meio dessa geração ferrada e corrompida? Me escuta, parabéns. Você é rico. Sabe o que realmente é cobiçado? O que é mais invejado nesse mundo? Não é dinheiro, não é sucesso, não é fama, nem é saúde. É isso aqui, um relacionamento feliz. Porque um casamento sólido é riqueza. Quantos casais felizes e longevos você conhece? Vou te dar aqui 5 dedos para você contar. Sobrou dedo, né? É porque hoje a felicidade virou exceção e cumplicidade virou raridade. E sabe o que acontece onde existe amor de verdade? A luz incomoda. Fica um monte de vespas rodando ao redor, um monte de coisa escura batendo a porta. Mas a justiça divina não falha. Onde há um relacionamento sólido, vem crescimento, vem bênção, vem vida. Então proteja o que é raro. Se você tem um casamento saudável, mesmo com problemas, altos e baixos, dificuldades, proteja, valorize, lute. A verdadeira riqueza não é medida em dinheiro, é medida no amor que resiste ao tempo. É um compromisso que vence o egoísmo, em 2 que decidiram se amar e enfrentar tudo. Se você tem isso, é mais rico do que muito famoso por aí. Casar com um homem trabalhador é muito mais que conforto. É paz no coração. É saber que mesmo cansado, ele volta para casa com um sorriso e o olhar dizendo, fiz o meu melhor por nós. É viver ao lado de alguém que não foge da luta, que acorda cedo, enfrenta sol, chuva, trânsito, esforço, mas não desiste. Você já parou para pensar no valor de um homem que honra o lar? E entende que trabalho não é só fonte de renda, mas um ato de amor? É mais do que ter alguém para dividir boleto. É ter um parceiro que segura sua mão nos dias difíceis e vibra com você nas conquistas. É mais do que romantismo, é compromisso, é presença, é atitude. E você, já agradeceu por esse homem que batalha todos os dias? Já reconheceu a grandeza de quem escolheu amar não só com palavras, mas com ações? Valorize o homem trabalhador. Ele não é só o sustento da casa, ele é a estrutura, o exemplo, o coração forte que faz a família seguir em frente. Porque onde há esforço, há amor, onde há trabalho, há esperança. Você sabia que se o seu parceiro é daqueles homens muito calmos, que dificilmente gostam de sair de casa, e preferem a tranquilidade do lar, e tem poucos amigos, não tem vícios, e geralmente está sempre perto? Quer saber? Então eu vou te dizer, o que você tem ao seu lado é raro, é raridade.
é uma pessoa muito difícil de se encontrar nos dias de hoje, porque homens assim não vivem de aparências, não precisam de aprovação externa, têm um senso de responsabilidade que vai além do discurso. Eles não estão preocupados em impressionar ninguém, nem ao mundo. Eles estão focados em cuidar do que realmente importa para ele, que é o seu lar, a sua casa, a sua paz, a parceria que tem com você. Homens assim costumam ser honestos, leais, sinceros. Eles não vivem atrás de distrações, vivem para construir. Então, se você tem uma pessoa assim na sua vida, você tem um presente. Então valorize, cuide, respeite e reconheça, porque homens assim não se acham por aí, em qualquer esquina. E aí? Ah, que merda, que droga! Ah, é isso, acabou, né? Vou largar o carro aí, porque é isso que você faz, né? Seu relacionamento tá ruim, tá em crise? Larga! É igual meu carro, tá na neve? Eu vou deixar ele aí. Eu nunca mais vou ver ele, eu compro outro. Tá suave, né? Acabou a gasolina do meu carro? Normalmente eu largo o carro, compro outro também. É assim que tá os relacionamentos de hoje em dia. Na primeira crise você já quer ir embora. Sabe por quê? Excesso de opções. Você tem muita opção e aí você esqueceu o que é amar de verdade. Você esqueceu o que é se apaixonar. Você esqueceu o que é alinhar os valores com a pessoa, melhorar todo santo dia. Se desenvolver com a pessoa e cuidar um do outro, independente da situação, independente da dificuldade. É assim que faz. Se algo tá ruim, nova geração, aprenda, cuida, melhora. Eu vou recuperar meu carro. É só eu tirar a neve dele. Tá tudo certo. Você entendeu? Isso não é sobre carros, nem sobre neve. Pela ordem. Já se perguntou por que existem pessoas que não cuidam do brinquedo que tem, não cuidam do carro que tem, ou não cuidam da pessoa que conquistou, que está ao lado? Você sabe por quê? Por que seria? Um dos principais motivos? Não. Justamente pela baixa autoestima, pela destrutividade. Existem pessoas que não sabem valorizar o que têm. Existem pessoas que dentro de si se sentem tão pequenas, que ao terem aquela pessoa que elas sempre sonharam, ou terem aquele carro que sempre quis, ou aquele brinquedo que sempre desejou, a partir do momento que tem, que faz parte do comum e que tá fácil, esquece de valorizar. O maior desafio do ser humano é valorizar aquilo que tem sem que tenha perdido. Você vê centenas de pessoas que ao perder, nossa, como eu amava essa mulher, nossa, como essa pessoa era importante pra mim, mas precisou perder pra reconhecer o tamanho. Não espere perder. Valorize aquilo que você tem, isso é sabedoria humana. Tá lá, cuida. Todos os dias. É um privilégio você ter. Cuida, valoriza, dá um beijo, lava uma louça, põe uma música, faz um carinho. E não é fazer carinho pra transar, porque, desculpa, eu tô falando com mulher, é muito comum no mundo do casal, do homem e da mulher, o homem ser carinhoso quando ele quer transar. Você percebe. Ah, nossa, agora tal. Então, ao invés de ser só carinhoso quando quer transar, ao invés de ser só gentil quando sabe que quer rolar ou que tá na expectativa, só investir pra ter, invista sempre. Seja aquela pessoa que todos os dias faz um movimento pra se contar o quanto é bom ter aquilo. Porque isso reverbera na pessoa com a qual você se relaciona e pra você mesmo. Esperto e inteligente, sábio, aquele que cuida daquilo que tem. Aquele que reconhece o valor daquilo que conquistou. Os 6 nãos que todo casal precisa entender. Não esconda nada do seu cônjuge. Não aceite comparações. Não grite com o seu cônjuge. Não coloque os seus familiares acima do seu cônjuge. Não fale mal do seu cônjuge para outros. Não deixe de priorizar Deus no seu casamento. Relacionamento saudável dá certo? Vou te passar os ingredientes, anota aí. Primeiro ingrediente: não precisamos nos preocupar com flertes de outras pessoas porque respeito e lealdade são inegociáveis. Não precisamos expor tudo nas redes sociais, porque o que é real não precisa de validação externa. E estar presente um com o outro vale mais do que qualquer post. Precisamos crescer juntos, mentalmente, fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Porque se um dos dois para no tempo, o relacionamento pode se tornar um peso lá na frente. A gente precisa enfrentar conversas difíceis sem fugir, porque amor de verdade não é sobre nunca discordar, é sobre saber resolver sem desistir um do outro. E no fim, relacionamento não é sobre perfeição, é sobre esforço, respeito e parceria. Pega esses ingredientes, usa ele e depois me conta. Pela ordem. Comparação entre casal. Nós sabemos que para caminhar juntos, lado a lado, nem sempre é fácil. É um baita de um desafio. Eu, por exemplo, quando nós saímos para correr,
A Bruna precisa da bicicleta para me acompanhar. Meu histórico de atleta faz com que eu tenha um preparo melhor na corrida. Então ela precisa da bicicleta. Porque caminhar juntos não tem a ver muito com a vontade, com a nossa condição física. Tem a ver com uma decisão de pegar a bicicleta quando necessário. E pegar a bicicleta para acompanhar o teu parceiro, a tua parceira, não é sinônimo de fraqueza. Muito pelo contrário, de humildade, de grandeza, de uma decisão generosa para fazer com que a sua parceria seja cada vez mais forte, não é isso? É isso, respeita o seu ritmo, mas se encoraja, se inspira no seu parceiro, né? Porque muitas vezes alguma coisa que te causa desconforto, na verdade tá ali pra te lapidar. Não é uma competição, as diferenças que existem, pode ser que você seja melhor em algo. A Bruna, por exemplo, eu preciso da bicicleta para acompanhar ela na gestão da casa. Eu preciso da bicicleta para acompanhar ela muitas vezes na forma generosa de viver. Ela enxerga coisas que eu muitas vezes não enxergo. E eu pego minha bicicleta para que eu possa caminhar junto dela. Muitas vezes o foco, a disciplina do Diego me chateou de, poxa vida, eu gostaria de ser igual. Não, mas eu tenho o meu ritmo e eu me inspiro no meu marido para poder realmente melhorar em pontos que eu posso melhorar. Mas é bom se respeitar. É verdade, o mundo desabando, muitas vezes eu sigo o meu plano, o meu programa, o meu treino. Olho de forma individual em alguns momentos, porque eu sei que aquilo que vai me fazer bem vai transbordar de alguma forma na vida dela. Mas a Bruna tem esse foco e eu admiro muito que, apesar do foco dela, que ela quer se inspirar e melhorar, aprendendo comigo, ela tem algo que me chama muita atenção, que apesar de seguir a caminhada dela, ela observa todos que estão ao seu redor. Ela encoraja todos que estão ao seu redor. Ela, de alguma forma, está conectada também, não só com a sua caminhada, mas com a caminhada daquele que está ao lado. É uma forma incrível de demonstrar amor ao próprio. Seja dessa forma também, entre casal, a diferença serve para nos completar. Tenha sua humildade, pega sua bicicleta aí e ajuda, e caminhe juntos. Porque caminhar sozinho é até legal, mas juntos é muito mais divertido. Melhor. E cuidado para não estar reclamando, murmurando de uma escolha que é sua. O seu casal, o seu parceiro foi uma escolha sua. Então se inspire no que deve ser inspirado. Dialogue sobre pontos que você acha que pode ajustar. Mas sobretudo, agradeça. Porque vocês juntos vão ser sempre melhores. E aí, em que ponto que você tem que pegar a sua bicicleta para acompanhar o seu parceiro, a sua parceira? Troque comparação por inspiração e caminhe juntos. Até quarta que vem. Eu acho que, você tem dois trabalhos, brigar e desbrigar, né? Eu falo, vou terminar a relação por esse motivo? Não. Se eu não vou terminar por esse motivo, eu preciso desbrigar o mais rápido possível, porque eu preciso aproveitar o lado bom da relação. Então, assim, eu briguei, não gostei. Deixa eu tomar um banho, me dá 10 minutos, deixa eu refletir. Volta, tá, isso aqui não valeu pra mim por causa disso, me incomodou, me deixou chateada. E pra você, como é que foi? Aí é uma conversa madura que a gente precisa ter e ter duas pessoas querendo resolver o mesmo assunto. Se a gente também não tem essas duas pessoas, a gente não resolve tão rápido. Mas tendo, e aí, o que a gente vai fazer agora? Boa, vamos fazer uma caminhada? Vamos tomar um chopp? Vamos... E aí, partir pra fazer uma outra coisa e os dois saírem do lugar de vítima, de sofrimento. Nossa, eu fui profundamente abalada por essa situação. Tá bom. Mas se o outro fez sem querer, vamos desapegar, meu amor? Vamos ser felizes ou você quer ter razão? O maior erro de um casal é não casar com a decisão de ser para sempre. Quando o casal se casa com a decisão de que não importa o que aconteça, daqui ninguém sai. É verdade. A relação é completamente diferente. Completamente. A gente vê muitas dores na vida dos casais que, se eles tivessem o compromisso real de que seria para sempre, não teriam os problemas. Problemas com dinheiro, um escondendo dinheiro do outro, problema com a criação dos filhos, sabe? Enfim, eu acho que o maior erro é a pessoa se casar, vamos ver se dá certo, sabe? Então a pessoa tem que se casar com, assim, daqui ninguém sai. Isso aqui, sua cruzinha, meu filho, agora não importa. Pega a tua cruz e segue. Sua cruzinha dele, pega essa cruz e vai. Cuidado para não machucar quem Deus enviou para te ajudar. Nem todo presente de Deus vem embrulhado do jeito que você imagina. Às vezes Ele coloca pessoas na sua vida para te ensinar, corrigir e até te confrontar. Moisés foi enviado para libertar Israel, mas o povo murmurou contra ele. Até Jesus veio para salvar e ainda assim foi rejeitado, traído e crucificado. Quantas vezes Deus responde sua oração, mas você ignora porque a resposta não veio como esperava. Cuidado para não ferir quem Deus enviou para te fortalecer. A Bíblia diz, quem recebe um profeta porque é profeta, receberá a recompensa de profeta. Mateus 10:41. Nem sempre quem Deus manda fala o que você quer ouvir, mas sim o que você precisa. Não machuque quem ora por você, quem te aconselha, quem Deus colocou ao seu lado para te levantar. Antes de desprezar alguém, pergunte a si mesmo, e se essa pessoa for a resposta da minha oração?
Honre, cuide e valorize quem Deus enviou. Vamos entender um negócio aqui muito rapidinho? Se você tá num relacionamento comigo, você vai ter que me dar tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Não é metade, não é um pedaço, não é uma fatia, não é só aquela parte gostosinha, não. É all in. É tudo de você. Eu quero bom, eu quero ruim, eu quero difícil, eu quero fácil, eu quero o insuportável. Eu quero você no seu pior dia, sabe? Aquele dia que nem você se aguenta. Então eu quero. Por quê? Porque eu quero tudo. Eu já te falei. Porque só a parte boa dura muito pouco. Eu quero dançar com você numa terça-feira qualquer dentro da nossa casa e não precisar filmar pra postar no Instagram, porque só a gente precisa saber o que a gente tem e é bom que seja assim, que só a gente saiba. Eu quero ficar horas em silêncio com você e ainda assim conseguir te escutar, porque eu também não quero precisar falar pra você conseguir me ouvir. Eu quero que você me entregue todas as suas fragilidades, porque eu também quero poder te mostrar as minhas. Eu quero acordar de manhã e me sentir a mulher mais linda do mundo, não porque você me disse isso, mas porque eu percebi no seu olhar. Eu quero que você divida comigo todos os seus traumas, as suas inseguranças e não pense que por isso eu vou achar que você é menos forte. Eu quero o seu mau humor assim que você acorda, misturado com o meu bom humor matinal. Eu quero saber dos seus sonhos e quero poder fazer parte deles, porque você também faz parte dos meus. Eu quero que quando dê errado, você entenda que se a gente se tem, não tem como dar tão errado assim. Eu quero ouvir as suas crises existenciais, porque eu também quero poder falar das minhas sem me sentir julgada. Eu quero ter intimidade com você, porque sem intimidade não tem como. E não tem como a gente ter intimidade só com a parte boa. Por isso eu quero tudo. Eu te disse, eu quero o pacote completo, eu quero toda a sua bagagem, seu passado conturbado, porque eu também tenho um. E eu quero poder construir agora, no presente, um futuro diferente com você. Eu quero as suas cicatrizes também, todas elas, porque eu quero poder te mostrar as minhas também, não só aquelas que me marcaram na pele, mas as que até hoje ecoam na minha alma. Eu quero que dessa vez seja diferente, porque com você é diferente. Mas se você não me der tudo, nada feito. Suas brigas não são sobre o prato na pia, o videogame, a curtida no post daquele cara ou daquela mulher. Sobre a mensagem não respondida. Não, você não briga por nada disso. Essas situações são gatilhos que ativam 3 necessidades que você nem sabe que tem. A necessidade de autoridade, poder e controle. Como assim você convidou a Demiriana para ir pro sítio? Eu não falei que era sua gente? Minha opinião não vale nada, você sempre faz só do jeito que você quer. Você fechou a festa de aniversário dos nossos filhos sem nem me consultar, num buffet que eu nem conheço. Você já percebeu que a gente só transa quando você quer? E eu? Onde eu fico? Esse tipo de briga mostra que você se sente invisível na relação e tá brigando para ter um lugar, para ter mais controle e poder na tomada de decisão e para que suas prioridades também sejam consideradas. Necessidade de apoio, cuidado e conexão. Eu te liguei, por que você não atendeu? Eu tirando as compras do carro sozinho enquanto o alecrim dourado tá sentado brincando com videogame? Só eu que organizo nossas viagens, percebeu? Você nunca faz nada pra gente. Você não consegue dizer não pra sua mãe. Você ficou ajudando ela o dia inteiro e agora cancela o nosso jantar de casal, que já estava marcado, porque você tá cansado. Aqui não é sobre controlar o outro, videogame, viagem, não ajudar a mãe. É sobre lealdade, apoio emocional, confiança dentro de relacionamento. É sobre se sentir seguro para ser vulnerável, sabendo que pode contar com a outra pessoa, que ela te enxerga e sempre vai estar ao teu lado porque você vem primeiro. Necessidade de validação, respeito e reconhecimento. Você nunca vibra quando eu conquisto uma coisa importante para mim, é impressionante. Eu trabalho que nem um cavalo para dar tudo para você, chego em casa, não tem nem comida para comer. Você só quer saber do meu dinheiro. Você nem nota quando eu faço algo especial pra gente. Eu passei mais de 3 horas cozinhando o nosso jantar de aniversário de relacionamento e você não deu a mínima. Levantou, deixou a louça pra eu lavar e tá aí, no celular. Nada que eu faça é suficiente pra você. Nesse caso, a pessoa quer sentir que suas necessidades e desejos importam e são considerados. Essa briga é por se sentir valorizado, por ter suas contribuições reconhecidas e respeitadas dentro da relação. Percebe? Toda briga esconde uma necessidade.
Por isso, na próxima faísca, pausa, respire e se pergunte: eu estou me sentindo pequeno e frustrado? Então acho que eu preciso exercitar minha autoridade. Eu estou me sentindo só, desamparado? Então, na verdade, eu preciso de apoio em forma de cuidado e conexão. Eu estou me sentindo desrespeitado e sem valor? Então eu preciso trabalhar na minha autoestima para não depender da validação dos outros. Quando a gente briga pela mesma coisa, é o nosso cérebro resgatando defesas automáticas ligadas a traumas de abandono, de inferioridade ou falta de valor. Por isso, uma conversa sobre louça suja acaba virando um ataque pessoal. Não é sobre o prato. Você está brigando porque precisa de mais autoridade, de apoio ou de validação. A verdade é que nenhum de nós é fácil de namorar, conviver ou agradar o tempo todo. Temos nossas vozes, atitudes e jeitos únicos de fazer as coisas. Você nunca vai gostar de tudo em alguém. É impossível. A vida não é sobre encontrar a pessoa perfeita, porque ela não existe. Não se trata de viver um conto de fadas. O que realmente importa é encontrar alguém disposto a caminhar ao seu lado e estar disposto a fazer o mesmo por essa pessoa. Parece simples, mas é uma das coisas mais difíceis de conseguir. Abrace as mudanças. É nelas que os melhores momentos acontecem. Não tenha pressa. Tudo está acontecendo exatamente como deveria. Se lembrássemos todos os dias que podemos perder alguém a qualquer momento, amaríamos com mais intensidade, liberdade e sem medo. Não porque não há nada a perder, mas porque tudo pode ser perdido a qualquer instante. Valorize aqueles que escolhem ficar e crescer ao seu lado, apesar dos desafios. No fim, é essa jornada compartilhada que faz o amor valer a pena. 5 experiências que todo casal deveria ter pelo menos uma vez. Primeiro, terem um encontro como se vocês fossem desconhecidos. Vocês vão lá, se arrumam, se encontram num lugar diferente como se estivessem se vendo pela primeira vez. Papo de sedução, olhar, clima, flerte. A regra é fingir que não se conhece. E a consequência vai por mim. A noite vai acabar melhor do que da primeira vez. Segundo, recriar o primeiro encontro com uma reviravolta no final. Mesmo lugar, mesma roupa, mesmo clima, mas no final vocês escrevem um bilhete para o outro como se estivesse começando tudo do zero. Um bilhete com uma promessa. Parece simples, mas isso pode curar até o que estava pagado. Terceiro, e é algo que eu sempre falo aqui, é ter o dia do sim, onde ninguém pode negar nada. Lógico, dentro do bom senso. Vocês dizem sim pra tudo dentro de 24 horas. Você quer uma massagem? Vai ter um rolê aleatório, um desafio mais danadinho? Sim. Pode ter certeza que dias assim marca muito a história de vocês. Quarto, rolê aleatório com um dado do amor. Vocês fazem assim, escrevam 6 ideias num papel e numerem. Ter a noite no hotel, um jantar temático, banho juntos, algo mais engraçado, algo mais picante. Joguem o dado e simplesmente aceitem o destino. Até porque a vida já é séria demais. E casal que brinca junto, pega fogo junto. E por último, top 3 desejos secretos. Cada um escreve 3 desejos secretos. Romântico, emocional, sexual. Dobrem o papel e coloquem num potinho. E aí vocês sorteiem durante uma semana. É nesse tipo de jogo que vocês saem da mesmice, traz novidade e se conectam de novo. Agora me segue pra receber mais conteúdos como esse. Você não quer abrir mão de algo na sua vida, por favor, você não se envolva. O que eu vejo hoje é que as pessoas tentam amar, mas elas são extremamente egoístas. Porque a partir do momento que as coisas dentro de uma relação não são do jeito delas, elas acham que isso é totalmente errado. Posso contar uma coisa pra vocês? O amor não foi feito pra ser fácil, não. O amor é composto por 2 pessoas dispostas a ceder e dispostas a fazer acontecer. O amor é você estar disposto de estar com alguém que talvez tenha coisas que te incomodem. Coisas que talvez vocês sejam totalmente diferentes. Se a gente não tá disposto a lidar com a diferença, é melhor a gente nem começar a namorar. Talvez se a gente não tivesse essa crença irreal de que o amor é feito pra ser fácil, a gente não desistiria tão fácil das pessoas. O amor é uma parceria e não um império que tudo é do seu jeito. Então, se você quer ser egoísta, cara, aproveite, fique solteiro e aproveite muito isso, porque não tem nada de errado de você querer ser egoísta. Mas entenda que se você quer uma relação, você vai ter que aprender a abrir mão disso. Esse é um dos melhores conselhos sobre relacionamento que eu posso te dar. Você esperar algo quebrar pra você consertar é como se você estivesse dando água pra uma flor morta. A gente tem que deixar muito claro na nossa cabeça que existem coisas que, se acontecem dentro de um relacionamento, não tem como voltar atrás. Você pode amar a pessoa, você pode sentir falta dela, você pode querer estar com a pessoa, mas se aconteceu certas coisas, não tem como. Você vai estar um dia aleatório na sua vida com a pessoa e você vai pensar, cara, não vou conseguir superar isso. E vai ser muito mais doloroso. Não dê brechas pra isso acontecer. Eu sempre costumo falar que nos dias atuais que a gente vive, com a internet, com comparação, com os princípios que a gente está criando, é muito difícil você encontrar alguém que realmente vale a pena. Alguém que realmente tá disposto a estar contigo quando você só tem amor pra oferecer. Eu sou a favor do relacionamento, eu sou a favor de você conhecer alguém, de você se dedicar, de você construir uma família com a pessoa. Quando falam que não existe nada bom
lá fora, não existe nada bom em festa, não existe nada bom em relacionamentos superficiais, não existe nada bom em sexo casual. O que realmente vai nutrir a sua alma e o seu espírito é você construir algo consolidado com alguém. Não deixa você perder a pessoa pra você pensar, cara, poxa, eu tinha a pessoa aqui e agora não tem mais. Digo e repito, existem coisas que se quebram, não tem como voltar atrás. E aí, sei lá, você vai viver um dia essa pessoa sendo feliz com outra pessoa, sendo que você teve essa oportunidade. Então, se você encontrou essa pessoa, dê valor, porque não é em qualquer esquina que você encontra o amor da sua vida. Se não gostou, termina, ué. Dá pra não usar o término como ameaça toda vez que a gente briga? Esse nosso relacionamento é tão irrelevante pra você? Se fosse pra eu terminar com você, eu não ia fazer desse jeito. É que, sei lá, eu não consigo me segurar, tá? Eu tô acostumada a fazer você se afastar de mim. E no fundo, eu só quero saber se você realmente me ama de verdade. Eu só não entendo porque você insiste em desgastar o nosso relacionamento pra confirmar o nosso amor. Você me afastando uma vez, eu me sinto abandonado uma vez. Você já pensou como eu me sinto? Tudo bem, você testa, confirma o nosso amor, você sente felicidade. Mas eu não. Peraí! Me solta, eu cansei de ti, eu quero terminar. De novo essa história? Você sempre fala em terminar, mas você nunca vai embora. E tu sempre promete mudar, mas nunca muda. Então pronto. Talvez seja melhor acabar mesmo. É, talvez seja melhor mesmo. Ou talvez tenha uma solução. Regras. Regras que salvaram o meu relacionamento e pode salvar o seu também. Primeira regra, a palavra separação, término, terminar, não é mais jogada no meio da briga. Nem de brincadeira, muito menos como ameaça. A gente não deve usar o medo da perda como forma de controle se a gente quer fazer isso durar. Segunda regra, a gente nunca discute pra ganhar, nunca. A gente sempre discute pra se entender. Não é eu contra você, é nós dois contra o problema. Terceira regra, desrespeitou, acabou a conversa, não importa em que situação esteja. Não se grita, não se xinga e a gente não deixa a raiva falar por nós jamais. Se for preciso, cada um respira no seu canto, mas a gente nunca dorme brigado. Quarta regra, a gente se escolhe todos os dias, mesmo cansado, mesmo ocupado, mesmo irritado. E não porque é fácil, mas porque o que a gente tem é valioso demais para ser jogado fora por orgulho. Quinta regra, a gente não se resolve tudo com sexo. A gente resolve com conversa, com escuta e com maturidade. Isso é muito importante, porque a intimidade verdadeira vai começar fora da cama. O momento onde a gente se entende e lida com conversas difíceis. Sexta regra, a gente se ama nas diferenças. Você não tem que ser igual a mim e eu não vou tentar te mudar, mas a gente precisa crescer junto ou a gente vai se perder, porque os dois devem querer evoluir. Sétima e última regra, jamais se ameaça ir embora. Quem fica, fica por inteiro e quem ama, cuida. Cuidar virou lei entre a gente. Talvez não funcione para todo mundo essas regras, mas para mim funcionou. E eu tenho quase certeza que vai funcionar para você. Não esquece disso. Pela ordem. Amor, tem que trabalhar, tá? Beijo. Amor, volta. Amor, eu tô brava, mas eu amo você, viu? Que Deus te abençoe, cuide do seu dia. Você tem um dia maravilhoso, protegido por Deus, tá bom? Vai com Deus. Te amo. Eu também te amo. Gente, eu recebi um termo de divórcio do meu marido e eu tô um pouco chocada. Mas nos últimos dias a gente tava tendo bastante conflito. E eu falei que eu gostaria de me divorciar. E aí ele falou, tudo bem. E aí chegou no meu celular um termo que me pegou muito de surpresa, eu não estava preparado. Mas ele colocou assim, termo de divórcio. O nome completo dele, Sérgio Simão Malansky Laus, brasileiro, aventureiro, amante da natureza e da família. E Fernanda Malansky Laus, brasileira, mulher incrível, parceira de vida e mãe exemplar, fica estabelecido o seguinte. Cláusula primeira da separação. As partes, após reflexões e desafios enfrentados, reconhecem as dificuldades naturais da vida a dois e a complexidade de manter um relacionamento sólido. Considerando os altos e baixos inerentes à caminhada de um casal, cogitou-se a hipótese de dissolução da união. Cláusula segunda da verdade absoluta. No entanto, diante da profundidade dos sentimentos envolvidos e do amor que constrói e transforma, as partes reconhecem que o verdadeiro propósito da união não é a ausência de conflitos,
mas sim a capacidade de superá-los juntos. O valor de uma família não se mede pela ausência de dificuldades, mas pela força que ela tem para enfrentá-las. Cláusula terceira do impacto das palavras. Fica aqui registrado que palavras têm poder. Pedir uma separação, ainda que no momento de fragilidade, deixa marcas, machuca. Ainda mais quando se carrega um passado de dores e separações que moldaram medos e inseguranças. Quando criança, sofreu o impacto de ver uma família se desfazer. Não desejo que nosso pequeno Luca, com seus 3 anos de idade, tenha que sentir o peso de uma história que podemos escrever de outra forma. Cláusula 4. Do amor, do compromisso do futuro. A despeito das dificuldades, reconheço meus erros e peço desculpas por qualquer momento que não tenha sido o melhor marido, o melhor amigo, o melhor companheiro. Mas aqui estou disposto a melhorar, a aprender e crescer ao seu lado. Porque o amor não é estático, ele é um processo de uma construção diária. Diante disso, ambas as partes de comum acordo declaram nulo qualquer pedido de divórcio. E reafirmam o compromisso de continuar caminhando juntos, superando desafios, celebrando conquistas e construindo uma família sólida, cheia de amor. Na pousada que estamos consolidando e no paraíso onde escolhemos viver e na vida que, apesar de tudo, seguimos vencendo. Que este documento sirva como prova de uma não separação, mas a certeza de que juntos somos ainda mais fortes. Todo casal passa por dificuldades e quando ele me mandou isso, termo de divórcio, ele deu um susto. E a gente está passando por muitos conflitos, mas relacionamento é isso. Relacionamento é construção diária, relacionamento é você fazer dar certo todos os dias, é você se esforçar pelo outro, é você ter suas diferenças e mesmo assim fazer dar certo. Esse termo que ele escreveu me pegou muito de surpresa e é mais uma prova de que as relações elas podem ser mais profundas e não descartáveis em cada conflito. E a gente tem que cuidar com as palavras. Quem tem pavor de dependência emocional, minha querida, não tá pronto pra amar. E isso não é conselho, nem é papo de amiga, e se ninguém teve coragem pra te contar isso, eu te conto, esse é o café, ou a tua terapeuta. Você aprendeu a fugir de qualquer sinal de dependência, como se amar alguém e precisar dele fosse um erro, como se ser afetada por quem se ama fosse fraqueza. Mas deixa eu te contar uma coisa, não tem como dividir uma vida com alguém sem que a opinião dessa pessoa seja importante para você. Dependência emocional é a emoção que depende, e quando você escolhe viver a dois, isso precisa acontecer. Dependência dentro de um casamento não só é inevitável, como precisa ser permitida e, mais do que isso, incentivada. Você quer construir um relacionamento, então entenda de uma vez, não tem como viver uma história real com alguém sem se importar profundamente com o que o outro sente, pensa ou precisa. Não existe casamento saudável com 2 pessoas fingindo autossuficiência. Quem constrói junto, minha querida, depende do olhar, da escuta, do apoio, da presença. Isso não é transtorno, isso é vínculo, é maturidade emocional, é coragem de amar sem precisar se blindar. O problema nunca foi a dependência emocional, o problema é o tipo de dependência. Tem a que te adoece, que nasce da carência, do medo, da falta. Tem a que te fortalece, que nasce da escolha, da entrega e da construção. A primeira te suga, a segunda te sustenta. Independência absoluta é trauma fantasiado de liberdade, é escudo emocional para quem tem pavor de se entregar, é defesa de quem nunca aprendeu a se vincular sem se perder. Você quer viver um amor maduro? Então entenda, amor também é precisar. É ser preciso, é confiar tanto que você pode se deixar afetar, é saber que o outro importa, não por carência, mas por presença. Não existe vínculo próximo sem interdependência emocional. Tem como ter um relacionamento amoroso sem dependência emocional. A dependência emocional dentro do casamento deve ser permitida e incentivada, porque ela é necessária. Não tem como você dividir a vida com uma criatura que você vai construir tudo junto com essa pessoa sem que você se entregue de corpo e alma, sem que a opinião dela seja mais importante pra você. Dependência emocional não é uma condição psicológica, um transtorno que vocês ficam falando aí, independente do que diz no Google. Existe dependência emocional com uma pessoa que te faz mal, existe uma dependência emocional com alguém que te faz muito bem. Por isso, escolha com sabedoria a pessoa com quem você vai dividir a vida. Mas independente da pessoa que te faz bem ou que te faz mal, toda dependência emocional não vai ser saudável se for com pai, mãe, parentes, amigos, etc. Depois de adulto, é só com o cônjuge, filhos pequenos. Sim, a dependência emocional pode ser muito tóxica se o seu relacionamento for tóxico. Pode ser muito proveitosa se for num relacionamento saudável. Não tem como ter um relacionamento amoroso sem dependência emocional. É impossível. Dependência emocional. Emoção que depende. Se é uma pessoa que se preocupa com você, que cuida de você, que protege você, que faz tudo pra você, que prioriza você na vida dela, como que isso vai ser ruim? Fala pra mim.
crescer é entender que as pessoas não podem te dar aquilo que elas não possuem. Você fica esperando lealdade de quem não consegue sequer cumprir as promessas que faz a si mesmo. Você quer honestidade de quem mente sobre os próprios sentimentos. Você busca a paz em alguém que vive em guerra com os próprios demônios. As coisas não funcionam assim. Alguém que trai os próprios sonhos não será leal a você. Alguém que não consegue encarar a própria verdade não será honesto com você. Alguém que se odeia não consegue te amar de verdade. A gente perde tanto tempo se decepcionando com pessoas que são exatamente quem elas sempre nos mostraram ser. Ficamos bravos porque elas não nos dão coisas que, na verdade, nunca tiveram para oferecer. A verdadeira maturidade é enxergar isso com clareza. É parar de dar desculpas, parar de tentar consertá-los e simplesmente aceitar que pessoas quebradas oferecem um amor quebrado. Afinal, não se pode tirar nada de um copo vazio por mais que se queira. Você ainda não encontrou um bom relacionamento porque está se enganando. Você acha mesmo que amor acontece por mágica? Que basta dar match e tudo flui? Eu sinto te dizer, mas não existe príncipe, não existe princesa e você não é vítima. Ninguém vai vir te salvar. Existe gente real, com traumas, inseguranças, frustrações, feridas e que acredita que pode viver uma relação que funcione. A atração acontece, mas o amor é escolha. O relacionamento é construído do eu, do você e do nós. E nesse contexto, existe um tipo de pessoa que se você deixar entrar na sua vida vai provocar uma hemorragia emocional. É aquela que foge dos próprios sentimentos. Porque quem evita sentir o que sente, vai ignorar o que você sente. Uma pessoa que não sabe o que se passa dentro de si, não vai entender você. E pior, não vai nem tentar. Ela vai minimizar, inverter a situação, fugir e culpar você. Tudo para não olhar para dentro de si. A maturidade emocional não é sobre ser perfeito, é sobre ser responsável pelo impacto que a gente causa nos outros. Porque quem não se escuta não vai saber te ouvir. Quem não se acolhe não vai saber te acolher. Quem não se transforma vai te machucar, do mesmo jeito. Tá, mas na prática como age uma pessoa assim? Uma pessoa que quer construir um relacionamento de verdade fala coisas do tipo: eu não quero achar nada, por isso que eu tô te perguntando. Eu quero que essa relação seja leve para nós dois. Não tem certo ou errado, só formas diferentes de sentir, de agir, eu quero entender a sua. Se algo te incomodar, eu quero que você me diga, porque o que você sente é importante pra mim. Eu pensei no que rolou mais cedo e eu acho que eu entendo a sua perspectiva. Vamos encontrar um caminho que funcione pra nós dois? Oi, eu só queria saber como você tá se sentindo com o que aconteceu. Olha, se afeta um de nós, tem que ser importante pra nós dois. Obrigado por ter paciência comigo. Eu ainda tô aprendendo e tem muito chão pela frente. Mas você tem me ajudado muito. Percebe? Relacionamento saudável não é o encontro de duas metades. É a aliança entre duas pessoas inteiras que estão em construção e querem se construir juntas. Todo mundo precisa primeiro desaprender, reprogramar e limpar os próprios entulhos emocionais antes de conseguir construir algo sólido e recíproco com outra pessoa. Você não quer alguém que chegue ferido e todo armado, só interessado em proteger o próprio ego. Você quer alguém que chegue desarmado, inteiro o suficiente para querer crescer ao seu lado. Alguém que não vem para te completar, mas para te transbordar. Deus não te dá as pessoas que você quer, te dá as pessoas que você precisa para te deixar, te amar, te machucar e te tornar a pessoa que é para você se tornar. E se você se recusa a aprender algo, o mesmo tipo de pessoa vai continuar aparecendo até você aprender. Deus não erra. Cada alma que entra na sua vida é por um motivo. Algumas são kármicas, vão te desafiar, te quebrar para você poder crescer. Outras são um espelho da sua alma, te revelando suas verdades mais profundas e maiores dificuldades. Outras são almas gêmeas, nem sempre no sentido romântico, mas sempre transformadoras, te guiando com amor e propósito. E outros são companheiros gentis, que vão te lembrar que você nunca está sozinho. Cada conexão e cada despedida está te moldando e expandindo o seu senso de eu. Isso se chama teoria da autoexpansão. A cada alma você está um passo mais próximo de quem você tem que se tornar. Confie nas lições, confie nas despedidas. Mais foco e menos ansiedade. Já parou pra pensar que se você se ofende fácil, fica puto da vida com o vídeo que você vê na internet, você pode ser um baita de um adulto imaturo? Esse é o Café com o Pai. Se você não aprendeu a lidar com as próprias emoções, explode de raiva, age por carência ou tesão mesmo sabendo que vai se machucar, desconta a ansiedade em comida, se reage de forma impulsiva, manipula, faz birra, se faz vítima, se espera ser cuidado, elogiado e reconhecido como se ainda fosse uma criança, e pior, se não assume a responsabilidade pelos próprios problemas, a culpa é sempre do outro, do governo, do clima, do cachorro. Bom, você é só um adolescente no corpo de adulto. Muita gente não teve estrutura emocional na infância, não aprendeu a lidar com a frustração e não foi incentivada a assumir a responsabilidade. E aí, chega na vida adulta sem as ferramentas certas e não tenta melhorar.
muitas vezes porque nem percebe isso. Olha só, crescer dói, mas viver como uma criança grande dói muito mais. E dói em todo mundo ao seu redor. Deixa eu antecipar umas coisas pra você. Ninguém vai te salvar, ninguém vai resolver seus problemas por você. Ninguém se importa com as suas opiniões e seus dramas pessoais. A vida só fica mais difícil. E no final você morre. Então, talvez seja a hora de você começar a amadurecer. Aprender a controlar suas emoções, começar a ser útil pra alguém, ou pelo menos não ser um peso pros outros. Entender de uma vez por todas que você não é especial. De nada. Você já tentou ter uma conversa madura com alguém e saiu mais cansado do que entrou? Talvez o problema seja simples. Você está esperando maturidade de quem ainda vive como uma vítima. Deixa eu te explicar. Maturidade emocional não vem com o tempo. Ela vem com consciência e responsabilidade. Enquanto uma pessoa se enxerga apenas como vítima da vida, ela não consegue assumir a parte dela nas relações. E muito menos resolver conflitos de forma adulta. O Augusto Cury dizia que vítimas crônicas transformam os outros em seus algozes invisíveis. Ou seja, quem vive preso ao papel da vítima está sempre buscando o culpado e nunca olhando para dentro. Pensa nas vezes que você tentou conversar, resolver, abrir um diálogo e em vez de uma resposta madura, recebeu acusações, mágoa ou um silêncio agressivo. Quando alguém ainda está afundado no seu próprio vitimismo, qualquer tentativa de aproximação soa como um ataque. O problema é que muita gente insiste em cobrar a maturidade de quem sequer começou o processo de amadurecimento. E aí entra no ciclo de frustração, querendo solução de quem só sabe construir muros. Não dá para plantar diálogo num terreno onde só cresce ressentimento. Então, antes de insistir em maturidade do outro, pergunta: essa pessoa está pronta para assumir a própria responsabilidade ou ainda precisa que o mundo carregue as dores dela? Porque maturidade não se exige, se desenvolve. E às vezes a escolha mais madura é parar de esperar o que o outro ainda não pode oferecer, beleza? Gosta de ceder? Não case! Tem dificuldade de pedir perdão? Não case! Tem dificuldade de perdoar? Não case! Revelar as coisas pra você é difícil? Não case! Não quer abrir mão de algo que goste por causa de alguém? Não case! Odeia dar satisfações? Não case! Você ama ser independente? Não case! Só faz o que gosta? Não case! Não costuma assumir erros? Não case! Não se case. Não se case se você não gosta de pedir perdão. Não se case se você não gosta de perdoar. Não se case se você não assume os seus erros. Não se case se você não gosta de dar satisfação. Não se case se você não sabe compartilhar. Não se case se você não gosta de comunicar. Não se case se você não quer um comprometimento. Não se case se você não gosta de cuidar de uma casa. Não se case se você ainda quer ter uma vida de solteiro. Não se case se você não quer cumplicidade. Não se case se você não quiser dividir tudo que é seu. Não se case se você não quer relacionamento íntimo. O casamento nos desafia a refinar o nosso caráter. Se você deseja viver para si mesmo, então não case. Não se case só por casar. Se case com um compromisso. Não de ser feliz, mas de fazer a outra pessoa feliz. De ter a responsabilidade, a cumplicidade. Se case se você tiver a consciência que está fazendo uma aliança diante do Senhor. As pessoas não estão prontas para entender que um relacionamento de adulto é sobre ser contrariado. É sobre abrir mão, mas é também sobre colocar limites. Um relacionamento de adulto é você colocar limites com a sua mulher, mas é também você entender que vai ter horas que você vai ter que abrir mão, porque são trocas justas e necessárias e equilibradas. Perfeito. E uma coisa que eu vou falar assim, que a gente aplica para relacionamentos, os problemas das nossas relações nos preparam para a vida. Se você não tá pronto para ser contrariado, se você não tá pronto para dizer não, se você não tá pronto para ouvir nãos, eu sinto muito, você não vai estar preparado para os maiores problemas que vão acontecer na sua vida. Um câncer não avisa na hora de aparecer. Uma morte não pede licença na hora de levar alguém que você ama. Um acidente de carro não manda recado, um bilhete dizendo, marcando um horário dia pra bater, né? No Google Agenda. As coisas simplesmente aparecem. E se você não treinar as piores coisas que vão acontecer na sua vida, nos teus relacionamentos, eu sinto muito. O dia que as piores coisas acontecerem com você vai desabar. Você cai. Você não tá pronto pra entender que um relacionamento é sobre dar, trocar, se doar e reciprocidade, você não tá pronto pra ter um relacionamento, porque você quer um serviçal, você quer um funcionário não remunerado, você não quer um parceiro nem uma parceira. Então o dia que você entende que relação saudável é sobre trocas, aí você tá pronto. Caso contrário, meu filho, você quer um funcionário e nem pagar salário pra ele. É isso que acontece. A pessoa tá querendo uma mãe, tá querendo uma empregada, tá querendo um serviçal, tá querendo um pai, quer tudo, menos um relacionamento, porque a pessoa não pode ouvir não, a pessoa não pode receber uma crítica, a pessoa não pode receber limites, ela não pode ceder em nada da vida, porque, meu Deus do céu, é um crime. Um relacionamento são trocas mútuas de direitos e deveres. Se você não entende isso, meu querido, peça pra sair, vá embora, porque você não tá pronto pra tá aí. Não
tá, você não passa de um egoísta, de uma egoísta. Isso é um fato. Então, quando eu falar sobre o cara, sobre a idade, chegou. Se o cara quer uma novinha, parabéns, pegue a novinha. Se o cara gosta de uma velha ou de um velho, tá tudo certo. Você tá num relacionamento ou numa creche emocional? Você pode ter 40, 50, até 60 anos. Mas quem tá dirigindo suas emoções e provavelmente da pessoa que tá com você são crianças de 8 anos de idade. Quando a gente é criança e não sabe o que fazer com a frustração, com o medo, com a rejeição, a gente faz birra, se esconde, grita, chora. Ou então se cala e se isola. E muita gente, quando se sente ignorada, contrariada ou ameaçada emocionalmente, faz exatamente a mesma coisa. Dá gelo, faz chantagem emocional, grita, manda textão, bebe, mente sobre o que sente, explode com quem não merece. Percebe? Criança não ganha o brinquedo e se joga no chão. Adulto recebe um não, manda mensagem agressiva ou bloqueia no WhatsApp. A criança se esconde quando está com medo. O adulto some da conversa, evita conflito, desaparece. A criança não sabe explicar o que sente, então grita. O adulto não sabe se comunicar, então acusa, ataca ou se cala. Você explode quando alguém te confronta? Isso não é temperamento, é medo de não ser aceita. Você precisa controlar tudo? Você não é exigente não, você é inseguro e com medo de abandono. Você se fecha ou evita falar dos seus sentimentos quando está mal? Isso não é força. É o trauma de não ter sido acolhido ou acolhida quando chorava. Então, esse é o conceito de regressão emocional inconsciente. E mostra como os traumas não resolvidos na infância voltam a assumir o volante da nossa vida adulta. Ou seja, o corpo é adulto, o ego é infantil. E o comportamento é uma adaptação inconsciente para proteger a criança ferida que você foi e talvez ainda seja. Se você não reconhecer sua imaturidade emocional, ela vai decidir como você ama, briga, como você termina e recomeça seus relacionamentos. Então começa a observar suas reações. Você quer um amor adulto, mas age como criança quando é contrariado. Quer respeito, mas desrespeita os seus próprios limites. Quer maturidade do outro, mas não regula nem suas próprias reações. Você não precisa continuar vivendo como uma criança emocional em corpo adulto, mas precisa parar de esperar que os outros cresçam primeiro. A cura começa quando você assume que é você quem precisa amadurecer. Resumindo, ou você adultece, ou continua batendo o pé e chamando isso de sua personalidade. O maior desafio nos relacionamentos eu acho que não é amar. Amar no começo é quase que instintivo. É muito fácil. A gente se encanta com a beleza, com o sorriso, com as afinidades, com a forma como tudo vai fluindo. Eu acho que o desafio real começa quando o encanto vira convivência. Quando os defeitos começam a aparecer, quando as diferenças começam a pesar, quando a vida começa a exigir mais do que flores e promessas. O maior desafio é permanecer, sabe? Permanecer presente quando o outro não está no seu melhor dia, não transformar pequenas falhas em grandes problemas, grandes distâncias. É ter paciência com o tempo do outro, mesmo quando o nosso tempo está gritando por atenção. Se relacionar é muito mais do que amar. É escolher amar todos os dias. É escolher ficar, é escolher cuidar, ajustar. É escolher ceder sem se anular, corrigir sem se humilhar, discordar sem ferir. O maior desafio é continuar construindo algo sólido num tempo onde tudo é rápido, tudo é descartável, tudo é imediatista. É conseguir manter o diálogo vivo, manter o toque mesmo quando o orgulho pede distância. É manter o olhar, o afeto, o abraço, mesmo quando a nossa rotina ela tenta levar embora a leveza do relacionamento. Amor que dura não é o que nunca enfrentou tempestades, mas é o que sabe ancorar quando elas chegam. Amor de verdade é aquele que não desiste no primeiro vendaval, nem no segundo, nem no terceiro, porque ele lembra do valor de tudo que foi plantado antes. No fim, o maior desafio é esse. É não esquecer o quanto o outro vale a pena. É não esquecer tudo que existiu no começo, quando era tudo novidade, mesmo quando o caminho parecer difícil demais para continuar.
Olha de português rápido aqui vai você. Quem é rica fica rico. Quem emburra fica? Isso mesmo que você falou aí. Pensa numa pessoa que era boa de emburrar, era eu. Nossa, mas eu achei que você fosse super evoluída. Hoje, né, amiga? Mas assim que eu casei com meu marido, há 4 filhos e muitos anos atrás, eu tinha esse hábito fofinho de emburrar. E se você não sabe o que é emburrar, eu vou retratar pra você. Emburrar é se colocar naquela condição, muda de cara fechada e quando alguém pergunta o que foi, você responde nada não. Não resolvendo o problema de ninguém e gerando um atraso de vida absurdo. Eu simplesmente era uma adulta, 22 anos de adulta, né? Que não sabia exatamente como resolver meus problemas e achava que emburrando, alguém ia lá me adular. Felizmente, meu marido não me dava muita bola nessas situações. Não sei se era exatamente por maturidade, ou se é porque ele realmente não tinha percebido que eu tava emburrada, mas independente do que foi, deu muito certo. E eu caminhei pra luz. Teve uma reflexão que foi fundamental pra me tirar dessa condição de emburradeira. Quem me ama não faz nada pra me atingir. Primeiro que esse papo de me atingir é muito egocentrismo, né? É se achar importante demais, achar que tudo que as pessoas fazem é pra atingir a gente, né? Segundo, que a gente precisa dar um voto de confiança para as pessoas com as quais a gente decide estabelecer um vínculo de amor. Pensar que seu cônjuge, seu pai, sua mãe, seu filho, que seja lá quem for, tá fazendo algo com a intenção de te magoar, não deveria nem ser a última hipótese, quem dirá a primeira. É claro que as pessoas que a gente ama podem sim nos ofender, mas ficar de bico não vai resolver isso, né, minha filha? Foi só depois que eu investi na minha capacidade de me expressar, de falar o que eu tava sentindo, que eu parei de achar que tudo que as pessoas faziam era pra me atingir, e que eu comecei a partir do pressuposto que quem me ama não faz nada especificamente para me prejudicar, que a minha vida foi transformada. Os meus relacionamentos se tornaram muito mais leves, eu me tornei uma pessoa muito mais agradável, e eu também fui capaz de adicionar um hábito novo, o hábito de não reclamar, porque tão importante quanto não emburrar é não reclamar. E não é aquele papo de reclamar 2 vezes, não. É porque reclamar coloca a gente num estado mental que utiliza muito mais a parte emocional do que a parte racional. A gente começa a reclamar e quando vê, a gente tá olhando pra todas as situações com a perspectiva mais pessimista possível, procurando um trem pra você poder reclamar. Reclamar torna a gente mais chato, menos agradável e contamina simplesmente todo mundo que tiver ao nosso redor. Então se você quer deixar de ser burro, você precisa parar de emburrar. Eu juro que eu tô falando com amor, não emburra comigo, não. Separação é papo de quem namora, você é casada. E se você não teve uma mãe pra te ensinar isso, eu vou, porque esse é o Café com a Tua Mãe. Casamento não é palco pra birra de adulto mimado. Você prometeu, na alegria e na tristeza. E agora tá achando que pode largar porque a fase não tá boa? Você quer um casamento forte, mas quer fugir nas crises? Quer compromisso, mas vive com uma porta de saída aberta? Quem vive ameaçando ir embora nunca coloca os 2 pés no lugar. Fica com um pé no casamento e o outro na fantasia de que lá fora é melhor. E assim nunca constrói nada de verdade. Tem quem diga, mas eu não sou mais feliz. Meu bem, estamos na vida adulta. Você já deveria saber que uma vida sólida e moral não se baseia em prazer e felicidade. Inclusive, viver buscando prazer e felicidade te enfraquece, porque você está sempre à mercê dos seus sentimentos. Essa é a vida da pessoa imatura, a montanha-russa emocional que guia os seus passos pelos seus afetos. Não temos mais espaço para uma vida tão pequena. Uma vida madura, de grandes obras, é construída pelo compromisso, pela responsabilidade, por valores morais. Você não tá em curtição, tá em um pacto de vida. Casamento é conviver com a dor, com o desconforto, com a infelicidade por um tempo, se preciso for, enquanto lutam juntos pela restauração. E é por isso que casamento exige raiz, disposição, pra olhar pro que tá ruim e consertar. Se tá difícil, é pra arregaçar as mangas e lutar, não pra ficar ensaiando e dando discursinho de divórcio. Você tá confundindo prazer com propósito. E meu bem, um casamento só dá certo quando não existe a opção de sair, porque é quando não existe uma rota de fuga que os dois se obrigam a lutar. Opiniões que eu tenho que você dificilmente vai concordar comigo. Toda mulher que adora a ideia do cara pagar tudo, mas não tem a capacidade de se submeter, tá no auge da hipocrisia. Ou da burrice mesmo. Mulheres que acham que ser feminina é só se vestir bem, passar maquiagem, tá com a unha feita e usar acessório. Muito imatura ainda. Mulher que tem um discurso de que quer ser tratada como princesa, quer ser servida, protegida, provida, mas não tem a capacidade de deixar o homem liderar, deixar o homem decidir e deixar o homem ser homem. Não tá pronta ainda, bebê. Não consegue errar o seu papel. Não consegue fazer sua parte bem feita e quer que o cara faça a parte dele bem feita. Mulheres assim dificilmente vão conseguir um homem bom. O homem bom não gosta de mulher forte, porque a mulher forte não precisa de homem. O homem bom, ele quer ser útil, ele quer ser necessário. Se você quer um homem bom, assuma que você precisa de um homem e abra espaço para que caiba um homem bom na sua vida. E caso contrário, você só vai ter um monte de banana, filhinho da mamãe, que não serve pra nada mesmo. Você vai viver sendo uma chata que só reclama, fala mal do seu marido, porque ele não serve pra nada, porque afinal ele não serve mesmo, né? Você escolheu mal. A escolha mais importante da sua vida não é a sua carreira. Sinto te informar. Toda pessoa que cruza sua vida sabe algo que você não sabe e você pode aprender com ela. E você não precisa concordar com tudo que ela diz pra isso. Esse é o Café com o Pai.
Se você não pode ver uma opinião diferente da sua que você já se sente pessoalmente ofendida, saiba que você é muito imatura e burra. A verdade é que cada pessoa enxerga o mundo de acordo com as suas próprias experiências de vida. E assim, o que é muito óbvio pra você pode não ser óbvio pro outro. E mais, talvez o que você tenha como verdade absoluta pode não fazer sentido pra outra pessoa simplesmente porque ela não viveu o que você viveu. Por exemplo, pensa numa pessoa que veio de uma família fodida com um pai filho da puta que não tem um exemplo masculino positivo do lado. Como é que essa pessoa vai concordar comigo sem pensar duas vezes quando eu digo que a mulher deveria estar mais preocupada com a vida amorosa do que com a vida profissional? Entende? Essa pessoa provavelmente vai discordar e me xingar, simplesmente porque não é capaz de conceber essa ideia. E se amadurecesse, talvez fosse capaz de analisar melhor esse ponto. E de igual modo, não adianta querer impor isso pra alguém como se não existisse o outro lado da moeda. O exercício é o seguinte: você não é o centro do mundo. Por mais estudado, maduro ou inteligente que seja, sempre há algo que o outro viveu, viu ou entendeu que você não. A escuta é um exercício de grandeza. Aprender com alguém não exige concordar com tudo que ele pensa. Você pode extrair ouro até de quem erra muito, justamente por isso. E todo ser humano é um espelho ou um alerta. Uns te mostram o que seguir e outros o que evitar, mas todos te ensinam. E aqui vai um conselho sobre humildade. Mesmo pessoas pouco instruídas ou com opiniões fracas podem te revelar algo valioso sobre vida, sofrimento e experiência humana. Quando você parte do princípio de que o outro tem algo a ensinar, você sai do lugar comum da vaidade e se abre ao crescimento. De nada. Você não quer que eu siga determinada pessoa? Tá bom, eu não sigo. Se você não quer que eu curta mais as fotos de alguém, tá bom, eu não curto mais. Se um comportamento meu não te agrada, tá bom, eu vou mudar esse comportamento. Isso não tem a ver com se anular. Isso tem a ver com respeito. Quando você está dentro de um relacionamento, isso tem a ver com respeitar os valores da outra pessoa. Isso não tem a ver com insegurança, isso não tem a ver com controle, isso tem a ver com amor e prioridade. Quando você estiver dentro de um relacionamento, é o seu parceiro, é a sua parceira que você deve priorizar. É por isso que a maioria dos relacionamentos não dão certo. Porque uma narrativa como essa é distorcida. E uma narrativa como essa, quando você faz, você está se anulando. Você está sendo controlado. E relacionamento, muitas vezes, é abrir mão da sua vontade para a vontade do seu parceiro e da sua parceira. Faz sentido? Diz aí. Apaixone por alguém que volte, não por quem vence a discussão, mas por quem, mesmo que magoado, volta, senta do seu lado e pergunta: como a gente resolve isso juntos? Porque no fim, o amor não é sobre quem tem razão, é sobre quem tem coragem de amar com humildade, para quem desce do orgulho para subir na ponte da reconciliação. Não existe relacionamento perfeito. Existe vontade mútua de tentar todos os dias. Amar não é nunca brigar, é saber voltar depois da briga e lembrar que o nós sempre vale mais do que o eu. Amar não é ausência de dor, é presença na dor, juntos. E se você tem alguém que volta depois da briga, segura. Amor assim é raro, é sagrado. O melhor conselho amoroso que você vai receber vem da história de Madame Bovary. Bovary é a protagonista de um dos maiores clássicos da literatura francesa. Ele foi publicado em 1857. E ela foi criada no interior da França, sonhando com uma vida de luxo, muita paixão, embodada por romances melodramáticos e muitas expectativas irreais. Ela se casou com um médico simples, mas ela logo se viu completamente entediada, frustrada e vazia emocionalmente. Bovary não suportava a rotina estável, ela buscava intensidade a qualquer custo. Ela traiu o marido, contraiu inúmeras dívidas, e tudo isso porque preferia uma fantasia destrutiva a uma realidade morna. Ela não queria um casamento, ela queria um eterno romance de novela. Emma Bovary é o espelho do que acontece quando a fantasia é mais importante do que a realidade. Agora corta para 2025. Nós vivemos na era com mais liberdade individual da história e, paradoxalmente, com os relacionamentos mais frágeis. Segundo dados do IBGE, nos últimos 20 anos, os divórcios aumentaram em 80%. Em 2022, o Brasil bateu um recorde histórico de separações. E o tempo médio dos casamentos que terminam é menos de 10 anos. Vivemos o que os sociólogos chamam de relacionamentos líquidos, frágeis,
descartáveis, baseados na emoção do momento, não no compromisso de uma vida. Emma, lá em 1857, já sofria de um mal que hoje é epidêmico, a ilusão de que o amor precisa ser excitante o tempo inteiro. Mas o que sustenta um casamento não é o amor enquanto emoção, é o amor enquanto decisão. Casamento não é sobre estar feliz sempre. É sobre escolher com consciência um pacto de construção mútua. É aceitar que haverá fases mornas, noites em silêncio, semanas difíceis. E ainda assim decidir ficar. Porque só quem decide que não vai sair é capaz de fazer dar certo. E essa é a parte que a geração atual, alimentada por filmes, redes sociais perfeitas, frases prontas e a busca incessante por um ideal de liberdade, ainda não entendeu. O amor não é instinto, é virtude. Amor não é o que você sente, é o que você faz mesmo quando não sente. Emma não sabia disso. Ela acreditou que o tédio já era o fim e que a paixão era a verdade. Por isso, se perdeu. Hoje, milhares de pessoas cometem o mesmo erro. Trocam estabilidade por ilusão, confundem rotina com fracasso e abandonam o compromisso ao menor sinal de desconforto. O amor romântico ele pode até começar por impulso, mas só sobrevive com coragem de escolher todos os dias, mesmo quando o sentimento vacila, lutar por algo que só se torna belo depois que amadurece. Eu já falei 1000 vezes, mas essa pessoa não muda. Pois é, e talvez não vai mudar mesmo. Porque lidar com pessoas difíceis não é sobre controlar elas, é sobre dominar a sua reação. A gente cresce achando que o ideal é consertar o outro, mudar o comportamento, fazer a pessoa entender. Mas deixa eu te contar, tem gente que não vai entender e tá tudo bem. A real é que tem coisa que não se resolve no outro, se resolve em você. No jeito que você escolhe responder, no limite que você aprende a colocar, na escolha de não deixar que aquilo entre e vire um caos interno. Porque senão, toda vez que alguém for grosso, você se destrói por dentro. Toda vez que alguém te ignora, você entra em crise existencial. E aí, quem está no controle da sua vida? Qualquer um, menos você. Enquanto a sua paz depender do humor dos outros, você vai viver refém de gente difícil. Agora, quando você entende que não dá para controlar ninguém, mas dá para se dominar, aí o jogo muda. Você para de esperar a mudança e começa a escolher o que tolera, como reage e até onde vale a pena ficar. Então, antes de tentar controlar quem te incomoda, se pergunta: você está no controle de você mesmo? Porque às vezes a pessoa difícil continua igual, mas você muda tanto que ela simplesmente perde o poder de te afetar. E isso, meu amigo, que é o verdadeiro controle, beleza? Só existem 3 formas de você conseguir se relacionar, lidar com uma pessoa que é muito difícil para você. Fica nesse vídeo para você aprender. Das 3 formas, 2 são racionais e uma é irracional. Presta atenção nessa última porque eu tenho certeza que é nela que você está depositando mais energia. A primeira forma racional é você chegar para essa pessoa que está muito difícil de lidar e falar para ela: é o seguinte, a forma como você está se comportando tem me causado muita dor e eu não estou mais disposto a cuidar de mim, a gastar tanta energia cuidando de mim a partir das coisas que você vem fazendo. E, infelizmente eu vou ter que me afastar de você, não é isso que eu queria, mas é o certo a se fazer, inclusive para preservar o pouco que sobra de afeto entre nós. Eu estou tendo esse cuidado porque eu não estou conseguindo achar uma outra forma de a gente se relacionar de maneira saudável. É perfeitamente ok você falar isso. Uma outra forma de você chegar para essa pessoa e dizer e ser compreendido é: olha só, eu te amo. Eu entendo que você está fora de si nesse momento e que essa maneira que você está lidando com a sua dor, que eu sei de onde vem, é a única maneira que você achou até agora. Mas ela não foi suficiente ainda para permitir que a paz aconteça entre nós. Eu não vou te julgar, eu não vou tentar te controlar, mas eu espero realmente que você se recupere para que a gente possa se relacionar de um outro lugar, para que seja saudável e bom para nós dois. Isso também é um gesto de amor meu para você. Ok até aí? Pronto. A única coisa que você não pode é tomar uma decisão irracional, que é de tentar mudar a pessoa, que é de tentar convencê-los a enxergar algo que ele não consegue, que você acha que ele deve e que pode ser que realmente seja o caminho correto. Só que esse movimento tem que vir da pessoa e não de você. Do contrário, você está gastando mais energia do que antes, tentando barganhá-lo, tentando às vezes até manipulá-lo e gerando mais conflito, porque quanto mais você insiste, mais a pessoa persiste. A mudança real só acontece quando vem da pessoa. É aquela mudança que alguém consegue sustentar. E você só consegue sustentar algo que vem de você. E isso é importante, inclusive, para a autoestima da pessoa, porque ela fez a reflexão e ela entendeu e se convenceu por ela mesma que ela precisa fazer isso. Do contrário, ela sempre vai estar achando que fez porque você mandou ou porque ela não queria te perder. Só que a máscara, ela não vai conseguir por muito tempo conter. Pensa nisso. Quem se decepciona demais
ainda depende demais. Tem gente que desaba quando alguém mente, quando não responde, quando se afasta sem explicação, quando promete e não cumpre. Se destrói por dentro, não porque o outro fez algo imperdoável, mas porque esperava demais. Se você ainda se abala com a falta de consideração dos outros, então talvez você ainda não entendeu uma coisa muito simples. As pessoas não vieram prontas. Elas erram, mentem, fingem, se atrapalham, se contradizem e às vezes simplesmente somem. Mas porque estão confusas, porque estão quebradas, porque carregam dores e padrões que você não vê. E porque estão em processo, assim como você. O problema não é esperar algo dos outros. O problema é depender disso para seguir em frente. Tem gente que entrega a própria paz na mão do outro. E aí, quando é traído, cai. Quando é ignorado, trava. Quando é abandonado, quebra. Não porque o outro fez algo imperdoável, mas porque você esperava demais. Você criou uma versão da pessoa na sua cabeça. Você projetou o que queria que ela fosse. E quando a realidade apareceu, você não aguentou. Mas a vida não é feita do que você espera. Ela é feita do que você faz quando ninguém te entrega nada. A frase "não espere nada de ninguém" não é um chamado ao isolamento. É um chamado à autonomia emocional. Significa que você pode e deve caminhar com gente boa. Pode amar, pode confiar, pode se abrir, mas não precisa depender disso para ser você. Você não precisa que te aprovem, você não precisa que te respondam, você não precisa que te salvem. Seja ajudado quando puder, ajude sempre que conseguir, mas nunca delegue o controle da sua vida para alguém que mal dá conta da própria. Quando alguém te decepcionar, não se destrua. Lembre que isso diz mais sobre ela do que sobre você. Seu papel não é controlar o outro, é proteger a si mesmo e seguir mesmo quando o mundo te falha, porque o único compromisso inegociável da sua vida é com você mesmo. Sabias que quando os búfalos sentem uma tempestade a chegar, eles correm na direção dela? Eles enfrentam-na de frente e por isso passam menos tempo no meio do caos. O problema é que a maior parte das pessoas faz o oposto e tenta fugir. E quanto mais tempo foges, mais tempo passas em sofrimento. O que tu não percebes é que às vezes a dor que estamos a carregar hoje é só a resposta daquilo que andamos a ansiar há meses. Força, clareza, fé e resistência. Não vêm embrulhadas com um laço bonito. Vêm em forma de desafio. Se tu soubesses que a tempestade que está a vir hoje te está a preparar para aquilo que tu tanto queres, tu não fugias, tu agradecias. Portanto, levanta-te, olha para a frente e corre. Porque fugir nunca te salva. Mas enfrentar os problemas é o que te transforma. Eu fui num casamento esse final de semana e a noiva, no discurso dela, citou um texto que mudou completamente a forma como eu enxergo relacionamentos. Era sobre 2 jogos, tênis e frescobol. E depois que ela tinha acabado de ler, todo mundo ficou bastante reflexivo. O texto que ela leu foi do Rubem Alves, que basicamente compara o tênis e o frescobol e faz uma analogia incrível sobre relacionamentos. O tênis é um jogo feroz. Seu objetivo é derrotar o adversário. O bom jogador tem a noção exata do ponto fraco do outro. E é ali que ele justamente dirige a cortada. O prazer está no momento em que o jogo não pode mais continuar. E termina com a alegria de um e a tristeza do outro. Já o frescobol parece tênis, mas é justamente o oposto. Para o jogo ser bom, é preciso que nenhum dos dois perca. Se a bola vier torta, faz-se o maior esforço para tentar devolvê-la, porque o gostoso é aquele ir e vir, ir e vir, ir e vir. Ninguém marca pontos, ninguém ganha, para que os dois ganhem. E aí eu percebi quantos relacionamentos são tênis, mas parecem ser frescobol. Onde cada conversa é uma disputa, onde cada discussão alguém tem que estar certo, alguém tem que estar errado. Cada erro do outro é uma oportunidade para marcar ponto. No tênis, quem ganha sempre perde, porque no fim o jogo acaba. Mas e no frescobol? Você recebe o sonho do outro não para destruir, mas para cuidar, porque você sabe que se o outro errar, vocês dois perdem. E se deseja que o desejo do outro viva sempre, para que o jogo nunca acabe. E me conta, no seu relacionamento, você está jogando tênis ou frescobol? Perfection is impossible. In the 1,526 singles matches I played in my career, I won
Almost 80% of those matches. Now, I have a question for you. What percentage of points do you think I won in those matches? Only 54%. In other words, even top-ranked tennis players win barely more than half of the points they play. When you lose every second point on average, you learn not to dwell on every shot. You teach yourself to think, okay, I double faulted, it's only a point. Okay, I came to the net and I got passed again, it's only a point. Even a great shot, an overhead backhand smash that ends up on ESPN's top 10 playlist, that too is just a point. So here's why I'm telling you this. When you're playing a point, it has to be the most important thing in the world, and it is. But when it's behind you, it's behind you. This mindset is really crucial because it frees you to fully commit to the next point and the next point after that, with intensity, clarity and focus. As mulheres mais inteligentes e mais bem-sucedidas nos relacionamentos são as mulheres inúteis. Calma que eu vou te explicar. Sempre fui uma mulher muito capaz. Na escola eu era CDF, na faculdade eu fui muito bem, mudei de país e trabalhei nas melhores empresas. Porém, nos relacionamentos, olhando para trás, eu fazia tudo errado. Logicamente, por ter sido muito eficaz em todas as horas da minha vida, eu segui o mesmo padrão dos relacionamentos. Eu tomava decisões rápidas, eu gerenciava tudo, eu tomava iniciativa. Eu era muito eficiente. A gente pensa que tomando conta de tudo e fazendo demais, a gente na verdade vai ter isso de volta, porque vai ser recíproco. Nós mulheres somos recíprocas, mas nos relacionamentos isso não funciona, porque o homem não pensa dessa forma. Os homens, na verdade, não gostam que você faça tudo por eles. Os homens têm uma necessidade por se sentirem necessários. E aí você pode agradecer com a sua energia feminina, que é tudo o que eles precisam. Eles são simples, eles gostam de executar e gostam que você agradeça. Eles não estão valorizando o que você faz simplesmente porque você está invertendo o senso de masculinidade dele. Em vez de pensar, ai que mulher maravilhosa eu tenho, eles vão para outro extremo. Ou eles pensam, no caso dos narcisistas ou os homens que ainda não foram iniciados na área masculina, nossa, eu sou Mara, eu sou maravilhoso, olha como essa mulher faz tudo pra mim. Ou ele vai para outro extremo, nossa, eu sou um merda. Mas em nenhum desses extremos, ele pensa, você tá fazendo isso por ele, então eu vou fazer de volta. Eles não pensam assim. As mães mais capazes geram os filhos mais desnecessários. Entende? Então fazer tudo pelos homens não é o caminho. Então, hoje em dia, meus relacionamentos mudaram 1000%. Eu sou mais feliz porque eu não carrego mais sacola, eu peço ajuda. Eu sou mais feliz porque eu aceito que abram a porta do carro pra mim. Eu sou mais feliz porque eu não tenho mais que planejar e gerenciar e controlar os encontros, porque eu deixo isso sob responsabilidade do masculino. Se você é essa mulher ultra independente, entenda, o seu valor nunca deve ser associado ao que você é capaz de fazer, e sim a quem você é. Eu sou a Tabata Cosme, a sua amiga digital que te ajuda a pensar fora da caixa para viver uma vida mais leve e feliz que você merece. Você também acha que é um enorme ato de amor a pessoa melhorar pra não te perder? Puta que pariu! Nada pode ser mais foda do que uma pessoa topar ser um ser humano melhor pra construir uma relação incrível com você. Ai, relacionamento é sobre transformação, e se a pessoa entender isso, a gente entendeu tudo. Ai, mas infelizmente não é todo mundo que tá preparado pra essa conversa. Gente, eu choquei com o que essa psicanalista disse sobre as mulheres casadas quando elas vão no consultório falar sobre o seu relacionamento. Escuta aí o que essa mulher disse. Isso é uma questão de ciência, tá? Não é ideologia, não é feminismo ou machismo, é ciência. Estatisticamente falando, 99% das mulheres que vêm fazer análise acham que o homem é o problema da vida delas. A mulher geralmente não, ela quer se ver livre do marido e da família e do peso, se acha injustiçada e presa. Agora, olha o que ela disse sobre os homens casados quando eles vão na psicanalista pedir ajuda. Eu tô chocada. Enrolado com a mulher, ele chega de sentimentos de culpa, enorme sentimento de culpa. Então, ele não consegue ser o marido porque a mulher dele está insatisfeita, porque os filhos estão insatisfeitos. Então, ele vem super preocupado e atrás da mulher, a parceira. Porque enquanto o homem não tem uma mulher que dá uma base para ele,
de segurança, ele não consegue ter tranquilidade para ir para o mundo, para fazer o que ele precisa. Porque ela é a base dele e ele não consegue. Isso não é uma dominação machista. Pelo contrário. Né? Isso é um ato de afeto até. Que o homem dá um enorme valor. Como você falou, a mulher, a família. E aí, deu pra refletir? Mas eu queria tanto um relacionamento bom, leve, saudável. Então pega a visão, minha filha. Então na aula de hoje você vai entender de vez por todas coisas proibidas em um relacionamento saudável. Pra você ficar esperto e não cair em coisa errada, tu abre teu olho. Isso é difícil pra nós mulheres, porque o mínimo que a gente espera de um homem, pelo menos uma bola dele seja de cristal, mas infelizmente não é. Então não tem como a gente esperar que eles adivinhem o que a gente quer. Homem é tudo sonso. Não tem jeito. Ter a comunicação clara é essencial, falar sobre o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente precisa. Porque nós mulheres também temos nossas manias, né? E uma delas é essa aqui, ó. Um bico desse tamanho, burrado, o cara sem saber o que tá acontecendo, mas você lá na cabeça você acha que ele sabe. É desse jeito. O cara, o que foi, meu, que tá acontecendo? De repente ela resolve soltar. Com raiva que ontem você não me levou pra sair, pra jantar, e eu queria sair pra jantar. Aí o cara fala bem assim, ué, véi, eu não sabia que você queria sair pra jantar, porque se eu soubesse eu te levava. Ou seja, era pra tudo tá resolvido. Então nós, mulheres, a gente precisa parar com essa coisa besta, gente, de querer que eles adivinhem. Não de nada, não. Ninguém merece relacionamento ioiô. Esse negócio de termina e volta não dá certo. Não ameaça terminar. Insegurança e desgasta a confiança. Imagina aí, toda vez que você briga, você terminar. Como é que uma pessoa vai ter coragem de ter um futuro com você? Porque tá instável. A pessoa não tem coragem de comprar uma casa com você. A pessoa não tem coragem de dar um dinheiro com você pra ir viajar ano que vem, porque não sabe se vocês vão estar juntos. Pega a visão, querida. Se toda briga você faz isso, você tá errada. Usar silêncio como punição. Aliás, isso também é classificado como tortura psicológica. Então tu fica esperta. E outra, silêncio não resolve nada. Apenas manipula, aumenta a distância emocional, porque outra pessoa tá lá. Meu Deus do céu, o que ela tá pensando? O que será que ela vai fazer? A pessoa fica louca, daqui um dia tá jogando pedra. Todo mundo já ouviu, roupa suja se lava em casa. E não tem ditado mais certo. Discutir na frente de outras pessoas não existe. Isso deve ser resolvido no privado e com respeito mútuo. Imagina, você tá na mesa, amigos, aí um casal chega e começa a brigar. Fala assim, ah, eu não sei porque eu tô com o Matheus. Matheus é uma porqueira. Eu não sei o que sabe fazer merda nenhuma. É um imprestável. Gente, você fica até sem graça. Nem é você que tá sendo insultado, você já fica sem graça. Trazer o passado à tona. Mulher também tem esse problema que eu sei que você tem, porque mulher, ela tem memória de elefante. E não, gente, homem passou, nem lembra mais o que tá acontecendo. Mulher, passa uma menina aí e fala, olha lá, ó. Fulaninha, porque tu não vai atrás dela? Eu sei que tu faz isso aí, eu sei. Mas infelizmente, gente, não é saudável. Reviver erros antigos só cria ressentimentos. Erro mesmo, né? Porque é erro, foi erro. Mas eu não vou mentir que eu já tô estressada só de lembrar. Falta de respeito na hora da raiva. Dentro de um relacionamento não se pode ter desrespeito, horário, época, motivo nenhum. Porque tem gente que fala assim, ah, na hora da raiva eu falo mesmo. Mas isso não, minha querida. Você ficar pro resto da vida com aquela pessoa, você vai chegar e xingar a família toda daquela pessoa, a pessoa toda? Não. Porque palavras ditas no calor do momento machuca e deixa cicatriz pro resto da vida. Talvez tenha coisa que você fale aí que a pessoa tá lá, ó, sentindo até hoje. Então vale a pena? Não vale. De respeito com a pessoa que tá do seu lado? Eu, hein? E aí, quais são os erros que você tá tendo no seu relacionamento pra não ser saudável? Pega a visão.